Democracia. Tony, muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil Agora, no 247. Grande dia, antes de começar aqui o programa, eu disse isso a ele, no ar aqui eu disse isso também, então parabéns por essa vitória importante aí no Supremo Tribunal Federal. É uma vitória também do povo brasileiro, do Brasil, né? Boa tarde. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a toda a comunidade do 247. Primeiro, eu quero enfatizar que é uma vitória de todos e é uma vitória também do jornalismo independente. Foi aí, no 247, através de uma ligação para o Leonardo, para o Léo Atush, que foi a primeira pessoa que eu procurei quando eu me livrei dessas garras aqui da Guantánamo de Curitiba e quando o doutor Apio, né, fez o maior passo para que a gente pudesse chegar onde nós estamos chegando, que foi de direito mandar para onde deveria ter sido enviado desde sempre, o que a juíza Gabriela Hart engavetou, o que o Moro engavetou por 20 anos, que foi ao STF, e isso me libertou dessa Guantánamo de Curitiba, e eu pude pela primeira vez falar com todo o país, numa entrevista para o Joaquim de Carvalho, que também eu saúdo aqui e agradeço. Por 4 horas eu narrei para ele tudo. O Joaquim esteve comigo aqui em Curitiba, ficou 2 dias aqui, fez um documentário fantástico e a gente pôde, através desse instrumento importante da mídia independente, né, galgar esse caminho que hoje está nos levando a isso. É uma vitória de todo o país. Obrigada, Tony, pela sua consideração em relação à comunicação. Isso é muito importante, a comunicação independente, ter esse caminho que você traça aqui para a gente. Eu queria também ouvir de você, né, nesse ambiente todo, você falou citou Guantánamo, né? Foram anos, 20 anos tentando esse processo. Como é que você definiria ou estabeleceria ali esse marco de processo de mudança que trouxe para você essa vitória aí na justiça, que é um passo importante, mas um passo bastante sólido, porque as decisões ali, tanto da Procuradoria como da Polícia Federal, apontam numa consistência grande das informações. Eu tenho outros detalhes que a gente vai aprofundar aqui, mas eu queria pegar um pouco da sua impressão relacionada a esse longo trajeto. São 20 anos, é muito tempo. Teve algum momento que você falou assim, não vou conseguir? Veja, é um momento de tensão, né? Durante o tempo inteiro você está sob chantagem, né? E se você estiver sob chantagem de bandidos, né? Bandidos comuns, era uma coisa. Agora, bandidos travestidos de autoridade, que é o problema. Esse era o maior problema. Eram as pessoas que usurpavam de suas funções no Estado para perseguir pessoas. O Moro, eu falei desde sempre na primeira entrevista ao Joaquim, eu fui o laboratório do Moro, do Deltan, do Januário Paludo, do Carlos Fernando, da Força Tarefa da Lava Jato. Eu fui o laboratório deles para 9 anos antes. Começou em 2004, entendeu? Para praticamente 2005. Eles começaram em 2014 a Lava Jato. Foram quase 10 anos que eles me tiveram como agente infiltrado, como buscando informações para eles a hora que eles exigiam, entendeu? Então, esse tipo de coisa, eu fui me acostumando na minha vida com isso. Eu tinha uma vida que eu estava dependendo do que eles faziam, era tudo sob chantagem, me chamavam lá, e eu devo deixar claro isso aqui sempre, isso aqui até é bom para que todo o país saiba. Eles me chamavam lá sem advogado. Eles não queriam advogado. Os 3 advogados da minha causa, entendeu? O doutor Figueiredo Basso, o doutor Farracha e o doutor Gustavo Flores, eles não podiam me acompanhar quando o Sérgio Moro me chamava na vara dele, que era a segunda vara, né? Quando ele me chamava lá, a secretária dele me ligava e falava, doutor, quer falar com você. Eu tinha que ir a hora que ele me chamava. E eu perguntava, com ou sem? Falava, sem. Então, eu fui chamado lá umas 30 vezes, sem advogado. No Ministério Público, eu fui umas 200 vezes, sei lá, perdi as contas durante esses anos todos. Quando eles me chamavam, eu tinha que ficar à disposição deles. E toda vez sob ameaça. Isso foi indo, até que em 2019 eu tive a oportunidade
numa audiência oficial com a juíza Gabriela Hart, eu denunciar tudo isso, entendeu? Ao invés dela tomar providência, ela fez o contrário. Ela engavetou, botou sob sigilo tudo, com disfarçatez ela tratou aquilo, eu pedi para ser ouvido pelo Moro, pelas pessoas que fizeram o meu acordo, ela fez, e em forma de retaliação, ela é pau-mandado do Moro, ela é a grande manos do Moro, né? E ela fez o quê? Ela tentou quebrar um acordo transitado e julgado, entendeu? Há muitos anos atrás, como tipo de coisa de retaliação, porque eu estava querendo rever alguma coisa ali com ela. E o juiz Apio, quando assumiu, a maior contribuição disso tudo, entendeu? Eu devo ao doutor Apio. A hora que ele assumiu, ele remeteu isso para o STF e ali ele conseguiu me libertar de 20 anos de cárcere. Tony, deixa eu te fazer uma pergunta. Está me ouvindo, Tony? Uma pergunta. Estou ouvindo bem. Quando você falou para a Gabriela Hart, você depois contou tudo, ela mostrou surpresa? Você acha que ela não sabia disso tudo que estava acontecendo lá e soube só por você e ainda assim ela abafou? Ou você acha que ela já sabia que isso vinha rolando, acontecendo dentro da vara? Veja, Marcelo, posso te afirmar, se você pegar as imagens, né, dessa audiência que eu tive com ela, que foi, acho que, quase ou um pouco mais de 1 hora, ela fazia cara de deboche. Eu falando com ela, relatando esses fatos, que eu tinha sido agente filtrado, que eu tinha... Estava ela e uma procuradora da República. Ela ficava se olhando, passando a mão no cabelo, fazendo caras e bocas, e não prestou atenção em uma coisa, a disfarçatez que ela tratou, ela estava cumprindo uma coisa lá, que mal sabia ela que aquilo lá, ela estava me dando a chance depois de falar que eu tentei levar isso e não consegui nem para ela. Eu não consegui com ninguém, entendeu? Então, ela tratou com desfaçatez. Ela sabia tudo, ela é conivente com tudo. Ela é a famosa juíza copia e cola das decisões, entendeu? Tudo que o Moro manda fazer, ela fazia. E depois ela saiu do processo, quando foi remetido para fora, ela saiu do processo falando que ia me processar porque eu tinha ofendido ela. Até agora estou esperando o processo dela, até porque eu quero ser processado por ela, porque ela prevaricou, entendeu? E ela não pode continuar juíza, esse pessoal não pode continuar impune. Sabe, o ministro Gilmar Mendes, ele falava sempre que a Lava Jato teria um encontro à frente com a justiça, com a história, ele falava. Sabe, parece que ele estava profetizando isso. Ele falou isso há 4, 5, 6 anos atrás. E eu torcia para que esse momento pudesse chegar, entendeu? Para que eu pudesse me libertar disso. E parece que o momento chegou, entendeu? Está no lugar adequado, onde vai poder ser com isenção julgado tudo que eu apresentei lá. E eu vi agora, né? O Moro, ele é tão patético, ele é um indigente intelectual, um indigente jurídico. Eu vi ele agora dando uma nota para a Globo, agora que noticiou isso daí, ele falou que eu estou fantasiando, isso daí é uma fantasia minha, o que está acontecendo. Se é uma fantasia, entendeu? Eu não falei uma só palavra que não estejam nos autos. Tudo, eu não tenho nenhuma prova fora dos autos. Tudo está nos autos, assinado por ele. Ele nem sabe, ele foi pego de surpresa um dia com a Daniela Lima, na primeira entrevista que ele deu lá, sobre uma conversa de 1 hora no telefone comigo. Ele falou que não sabia, que eu era um réu insistente, que ele atendia. Isso daí, ele grampeou meu telefone sem eu saber, ele me deu 2 para grampear. Ele grampeou o meu, né? E a Polícia Federal gravou essa conversa minha com ele, que ele tinha informalmente, me dando as tarefas para fazer. Né? E sempre a tarefa dele era perseguir quem? O PT. Ele queria o PT, ele queria o José Dirceu, ele queria o Lula, ele queria o Vacari, ele queria toda a turma do PT. Ele me pressionava o tempo inteiro. Eu tinha muita amizade com o Eduardo Cunha, ele sabia.
ele pedia para eu perguntar para o Eduardo, ele pedia para eu perguntar para o deputado Janene, que eu fui como... Veja, ele era deputado federal. O deputado Janene era deputado federal. Tinha prerrogativa de foro. Entendeu? Me fizeram sem advogado, sem ninguém. Eu levar o Janene na procuradoria, que ele foi ouvido por 6 procuradores. O Moro fez ele levar ele lá. Ele queria que o Janene falasse do José Dirceu, de como que era a convivência dele com o Dirceu, com o Vacari, com outras pessoas. Entendeu? Eles forçaram a barra de tudo. Me fizeram dar entrevista para a Veja, entendeu? Falando do Zé Dirceu. Forjaram uma história que eu tive num jatinho. E veio o Alexandre Ultramar da Veja, veio com a história pronta para eu contar sobre aquilo. Era eu falar aquilo ou eu ser preso, entendeu? Então eu tive que falar e eles queriam tudo porque eles estavam atrás, não estava atrás de mim, eles queriam pegar quem estava comigo. E quem estava comigo, que eles achavam que podia ajudar nisso tudo, era o advogado Roberto Bertoldo, que era inimigo pessoal deles, e o José Janene, que eles sabiam que era do meu partido, que a gente se dava bem, e ele foi presidente do partido aqui, conversava com o Zé Dirceu, conversava com o PT, o partido estava no governo Lula, e eles queriam pegar eles. Me fizeram levar o Janene na procuradoria, o Janene, deputado federal. Ele foi lá e desdisse tudo, foi uma audiência terrível, entendeu? Ele não se sentiu ameaçado, pelo contrário, ofereceram delação para ele, fizeram eu levar. Você vê a que ponto nós chegamos na história do país, entendeu? As instituições trabalhando para perseguir um partido e uma pessoa. A porta de entrada para pegar o Lula era o José Dirceu. Então, ali eles forjaram uma história com dinheiro que eu presenciei e eu fui obrigado a ratificar isso daí para a Veja. Perfeito. Tony, eu vou pegar um trecho aqui da decisão que saiu hoje do Supremo, do ministro Dias Toffoli, que diz o seguinte: a partir da narrativa ofertada por Tony Garcia, depois aí do seu depoimento longo, eles destacam isso aqui, né? E a documentação por ele apresentada por meio de nuvem computacional, acessível por meio de link seguro, a autoridade policial vislumbra que as condutas reveladas, tais como as estratagemas processuais, lawfare, intimidações, constrangimentos e afins, encontram subsunção, né, ou seja, nexo, né, com os crimes de concussão, no artigo 316 do Código Penal, seja de maneira permanente, seja sob continuidade delitiva, de fraude processual, artigo 347 também do Código Penal, de organização criminosa e de lavagem de capitais. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão dessa documentação, porque o Supremo já pediu essa documentação por diversas vezes. A 13ª Vara Federal de Curitiba, foi isso que o Apio tentou fazer e foi isso que certamente deve ter gerado, as ações do Apio geraram ali muitas tensões. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um escândalo, né? O Supremo pedir por 2 vezes, a PGR pedir, e eles não entregarem o documento, né? Não, e pior, vai além. Eles não pediram, o ministro não pediu só aqui para a 13ª Vara. O ministro pediu para o TRF4. O TRF4 também não entregou. Então, veja, é muito mais, vai muito mais além essa resistência de entregar essa parte física, que nem nós tínhamos isso. Era um sigilo eterno que o Moro trancou na gaveta lá dele, e como lá deve ter a fita que eu ajudei a resgatar da festa da cueca, que ele chantageou todo mundo do TRF4, tem os áudios que eu gravei, os procuradores, eles sabiam da fita, eles sabiam que estava em posse do Moro. Cadê isso? Aonde que está isso daí? Né? Isso aí deve estar em algum lugar, se ele não suprimiu prova, que aí é outro crime, que aí não sei o que vai acontecer. Mas isso tem que estar nos autos. Quando ele fala dessa farta documentação, são 7.000 páginas, entende? 7.000 páginas das diligências que eu fiz para eles, entendeu? Até 2018 eu fui chantageado por eles terrivelmente na prisão do Beto Richa. Ele queria, o Moro tentou, junto com o Dallagnol e com toda a força-tarefa, tentaram de todas as maneiras conseguir uma coisa comigo para eles poderem estar na prisão do Beto Richa, entendeu?
me pressionaram, mandaram vasculhar meu prédio. Vocês não, sabe, é muito pior que Guantánamo, porque lá um dia acaba, não tem mais o que te perguntar. Não, lá nunca acabava, não tinha fim, entendeu? Então, hoje, quando ele fala de documentação, que é fantasioso, isso está nos autos. A única coisa que eu agreguei nos autos, o que a gente mandou, foram as gravações que eu fiz na época, quando eu percebi que eles estavam me usando para coisas bárbaras, inclusive contra amigos e contra um monte de gente que eles queriam que eu atuasse, eu deixei de atuar, entendeu? E era ameaçado, era ameaçado. Eu ia tentando ver até que maneira. E não podia falar com os meus advogados. Nunca podia falar com os advogados. Então, essa que é a parte pior de tudo. O Guantánamo deve ter um advogado, aqui não tinha. Marcelo? Ô, Tony, deixa eu te fazer uma pergunta que pode parecer boba, mas é para aquele telenauta que não está acompanhando, que está chegando agora. Você falou, por exemplo, que o Moro pode ter suprimido provas, que seria mais grave. Uma hipótese. Digamos que ele tenha suprimido provas. Como você, Tony, poderia, por exemplo, garantir que realmente houve uma filmagem da festa do pijama? Que elementos você teria para levar aos investigadores uma confirmação de que o que você falou é verdade? Veja, eu tenho a confirmação da gravação que eu fiz dentro do Ministério Público, do Januário Paludo, com o Carlos Fernando, com o Deltan e outros poderiam estar ali, que eu não me lembro mais, eles relatando que eles estavam com a fita da festa da cueca. E que, inclusive, tinha gente que tinha aparecido no TRF4 lá, desembargadores, que estavam com o olho roxo, que a mulher tinha batido nele, e outros que tinha a mulher colocado para fora de casa. E tem ali, é eles falando, não sou eu que falei. Isso daí o próprio Joaquim colocou no documentário dele. Isso eles falando, eles falam da fita. Se não estiver lá, quem suprimiu foi o Moro. Porque chegou um determinado momento, Marcelo, que é o seguinte, ele me colocou a Polícia Federal para monitorar. Ele queria me botar, deu 2 gravadores para que eu usasse, que eram 2 telefones. Esses 2 telefones eram um da TIM e um da Vivo, para que se perdesse o sinal de um, era do outro. Com o microfone, era o telefone preparado, está nos autos isso, tem o número dos telefones, dos gravadores, tem tudo. Ele queria colocar na minha casa, colocou no meu escritório e eu tinha esse portátil. Ou seja, ele queria que eu fosse monitorado 24 horas por dia. E ele chegou uma hora que ele viu que eu estava levando tanta informação, que ele não queria mais que essas informações fossem para a Polícia Federal. Porque tanto ele como o Ministério Público não confiavam na Polícia Federal. Eles não queriam. Eles viviam falando para mim, quem que é esse cara? Esse cara trabalha para o Bertoldo, veja quem que é, vê se esse policial não faz isso, vê se o delegado não está mancomunado com ele. Eles não gostavam. Aí daqui a pouquinho ele fez o quê? Ele me instruiu a não levar mais os telefones, entendeu? E levar o que a Polícia Federal estava ouvindo, e levar só o gravador que ele tinha me obrigado a comprar, para levar para ele direto, entendeu? Isso durou pouco, porque por fora ele me colocou uma pessoa que se dizia Dabin, entendeu? Era uma pessoa que o nome dele que ele falava para mim era Wagner. Ele tinha outros 2 nomes que ele me apresentou de carteira de identidade. Eu fui obrigado a ceder um carro para ele. E ele tinha um guardião dentro do hotel, aqui o Hotel Sanremo, que eu paguei para ele, esse hotel, que o Moro me fez pagar para ele em dinheiro, para não deixar rastro. Ele ficava ali no 3º ou 4º andar desse hotel e ele tinha um guardião. Ele me encontrava todos os dias, dia sim, dia não. No começo, todos os dias, às 6 horas da tarde, no Shopping Miller, aqui, que era em frente ao hotel, onde tinha uma multidão saindo essa hora, saíam os funcionários, tudo, e eu pegava, ele entrava dentro do meu carro, e ali eu entregava os telefones para ele grampear. E ele só podia entregar aquilo diretamente para o Moro. Aí, nem mais ao Ministério Público, entendeu? Era o Moro que requisitou ele. Ou seja, o Moro queria as informações
só para ele. Ele não dividia mais nem com a Polícia Federal e nem mais com o Ministério Público. Sabe? E às vezes eu era chamado do Ministério Público e eu tinha que ficar, sabe, cheio de dedo para falar as coisas, porque eu não sabia se era coisa que o Moro estava falando com eles, tinha comunicado ou não. Eu tinha que saber de que jeito fazer para não parecer que eu estava omitindo informações. Porque eles falavam, se eu omitisse informações de qualquer coisa que eu soubesse em qualquer tempo, entendeu? Quebravam o acordo e me prenderiam. Era isso que eles faziam. Então eu não sabia mais se era o Moro que eu estava trabalhando, se eu estava trabalhando para o MPF daqui. Essa que foi a grande confusão. Então, tudo, não tem uma coisa fora as gravações que eu fiz deles mesmos me pressionando, entendeu? Tudo tem prova, e as provas estão nos autos. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, muita gente saudando aqui a sua participação. Tony, o Hussein Brasil diz aqui o monstrão. Joaquim, diga, Marcelo. Diga, Marcelo. Não, só chamando a atenção que nós temos quase 1.600, nós temos quase 1.600 assistentes e poucos likes, metade dos likes. As pessoas precisam mostrar que estão gostando da entrevista e apertar os likes aí, por favor. Por favor, é isso mesmo. Tem muitos superchats aqui também. Monstrão é o Joaquim, né? E diz aqui, Monstrão e Tony cruciais para... bota funhenhar, ele usa um termo aqui, o Moro, né? Dizem que o nosso internauta. Ele mandou vários aqui. Tony, obrigado por sua coragem e persistência. Realmente, persistência e muita coragem mesmo, porque ele lutou contra um sistema muito bem estruturado, né? Com todas essas ramificações que ele já descreveu parte dele aqui. E aí ele diz aqui, foi uma grande sacanagem que fizeram com o Apio, né? Como é que você viu essa retirada do Apio numa confusão que nem caracterizaria o crime que eles sustentaram lá, que o juiz teria cometido de ameaça, porque ele liga e fala, é uma conversa completamente vazia. Como é que você viu aquilo, hein? Deixa eu te falar uma coisa, Daiane, é o seguinte, eu conheço os métodos do Moro, entendeu? Uhum. Ele é tão cara de pau que ele bota uma suposta ligação, que seria supostamente o doutor Apio, falando com o genro dele, entendeu? Namorado da filha dele, que está gravando aquela ligação, entendeu? E que ele, o genro dele, nada mais é do que o filho do desembargador Malucelli do TRF4, ele remete aquilo para o TRF4, e o TRF4, sim, sumariamente, entendeu? Tiram o Apio, afastam o Apio da função, fazem todo aquele estardalhaço, era justamente para brecar no que o Apio estava tirando os esqueletos do armário. Doutor Apio foi fundamental para passar essa história do país a limpo, entendeu? Eu tenho certeza, a hora que o STF, né, a PGR, a Polícia Federal, tiver acesso a essa caixa preta aqui, onde está escondido essas provas, ou foram suprimidas essas provas aí que o Moro obtinha durante todo esse tempo, eles serão presos. Eles não têm. O Moro fala em prescrição, não existe prescrição, isso aí foi continuado até 2018, eles estavam na mesma coisa. Até o último dia que ele teve como juiz, ele esteve me pressionando. Na prisão do Beto Richa, ele esteve me pressionando. Tudo. Ele está presente em tudo. Entendeu? Ele é um torturador nato, entendeu? Contumaz. Ele é uma pessoa que não entende do direito. Ele é um justiceiro. O justiceiro que vai atrás de inimigos dele. Ele tem os alvos estipulados. E durante 4 anos, eles blindaram o PSDB de tudo quanto é jeito. Ele e a Força Tarefa. Quando tinha aquela coisa no país já falando que ele só estava perseguindo o PT, aí eles já sabiam que o Ministério Estadual aqui ia prender o Beto Richa, eles entraram na carona, começaram a forçar a barra aqui para eles aparecerem, começaram a me chantagear de novo para fazer a coisa, para eles entrarem no mesmo bonde da história para aparecer na prisão do Beto. Entendeu? Eles fugiram disso. Quando eles sabiam que o Beto já tinha caído numa operação, eles foram de carona para aparecer, aí o Moro decreta um monte de coisa, aparece lá, todo mundo da Lava Jato no dia da prisão, e eles monitorando tudo que eu fazia, eles sabiam o que eu estava fazendo, e eles ficavam o tempo inteiro atrás
para buscar esses holofotes aí. Era só o que eles queriam. O modus operandi deles era aquilo. Eles pegavam, vazavam para a imprensa depoimentos, apodreciam as pessoas, entendeu, perante a opinião pública, e aí todo mundo que se fazia contra eles, ou dava uma decisão contra, falava que era a favor do crime, que era gente do bem e do mal. Eles separaram o país para fazer em perseguição clara ao PT. É isso que eles fizeram. Ô, Tony, você agora nesse... Vou só passar aqui, Marcelo, só alguns comentários, tem bastante aqui. Então, o Tarcísio Pena diz aqui, depois que centenas de bolsonaristas voltaram para o esgoto, né, qualquer chuvinha, e não é pouca chuvinha, tem chovido bastante, viu, Tarcísio? Diz aqui que entope e alaga tudo, né? Ele faz uma ironia aqui com essa situação toda. O Hussein também diz aqui, a festa da cueca é um tipo de Epstein brasileiro, faz aqui uma associação a esse tema. O Simão Reginaldo diz, essa comunidade 247 presta relevante serviço ao povo brasileiro, parabéns. Certamente foi a comunidade aqui que fortaleceu esse canal e ajudou também para que a gente pudesse ter braço para fazer pautas e trazer com fôlego, né, documentários como fez o Joaquim. Daniel Tavares fala que falta o Joaquim de Carvalho nessa conversa, o Joaquim estará no Boa Noite. O Joaquim entrou de férias hoje, exatamente hoje, estava de plantão no final de semana, começaria suas férias hoje, mas ele vai, excepcionalmente, a que tudo indica, participar do Boa Noite 247, justamente para falar sobre isso. Daqui a pouco eu trago um vídeo aqui dele. A Flávia Araújo fala que Tony está até com um semblante mais leve e mais tranquilo. Você se sente assim, Tony, também? Porque eu também percebi isso. É um momento importante, né? Veja, eu devo isso, e sempre falei, eu devo isso para a minha família e para os meus filhos, entendeu? Sabe quando quando eu te armo uma coisa para pegar inimigos, te jogo numa teia tão bem feita, tão bem estruturada, que você acredita que não tem não tem saída, entendeu? Mas isso eu falei para os meus filhos, pode demorar 10 anos, 20 anos, se eu estiver vivo, entendeu? Eu sou resiliente, eu aguentei, eu tenho casca grossa, estou levando pancada desde os meus 26 anos. Então, sabe, eu falei, eu vou continuar, eu vou perseguir tudo que eu quero, até provar para todos vocês que é o único processo que eu tive na vida forjado entre o Moro e um juiz que hoje está assumindo como titular aqui na vara de Curitiba nas coisas do Lava Jato, entendeu? Esse juiz começou tudo, é uma pessoa que trabalhava no consórcio Garibaldi, entendeu? É o juiz Danilo Pereira Júnior, ele trabalhava no consórcio Garibaldi, e ele fez, na época do consórcio, ele fez uma contemplação fria para a esposa dele, e o Banco Central pegou a esposa dele na fraude e denunciou ao Moro. O Moro, aí eu já não sei se já era amigo dele, ou se chamou para conversar, e fizeram o conluio junto, ou se o chantageou, mas o Moro fez ele buscar um funcionário que trabalhou com ele no consórcio Garibaldi, para dizer que eu era dono do consórcio Garibaldi, coisa que eu nunca fui, e o Danilo sabia. O Moro sabia, mas não interessa, eles queriam pegar para pegar o Bertoldo, entendeu? Eles queriam de qualquer jeito pegar o Bertoldo, que eles achavam que eu tinha uma parceria com o Bertoldo, que o Bertoldo reformava todas as decisões deles no TRF4. Então eles queriam pegar alguma coisa disso, e eles foram para cima. E aí montaram essa farsa de eu ser dono do consórcio Garibaldi, me propuseram um acordo, e agora, o que eu não poderia, durante 20 anos, falar, eu falei, o juiz, o doutor Apio, me abriu a porta da cela que eu fiquei fechado 20 anos. Então, o meu semblante, eu posso até não perceber, mas eu tô quase que em paz, entendeu? Eu estou quase que em paz de poder trazer isso à tona e de poder mostrar isso não só para o Brasil inteiro. Eu não tenho vaidade mais, eu não tenho nada disso. Então, o que eu quero é mostrar para a minha família e para os meus filhos. E cumprir a missão. Eu nunca fui processado por nada. E fui numa farsa, em conluio com o Ministério Público, que eu entrei nessa teia e nem sei por que eu acabei entrando nisso daí. Mas isso tudo vai vir a público agora, e para mim, isso por si só, eu estou satisfeito. Marcelo?
ia fazer a pergunta? Quer que eu Pô, toque aqui? eu estou caindo, não? Eu caí? Não, Não, eu estou caindo, não. Eu caí. O Tony, eu queria saber o seguinte, que nesses últimos dias surgiu a história de você se oferecendo como testemunha para José Dirceu. Conta para os nossos telenautas por que dessa oferta e como é que você acha que poderá ajudá-lo. Veja, Marcelo, eu vi um jornalista publicou que na madrugada de anteontem, ele publicou, na madrugada de ontem, ele publicou que o José Dirceu estaria entrando com pedido ao ministro Gilmar Mendes para anular as condenações que o Moro deu para ele e tudo isso. A hora que eu vi isso daí, eu só coloquei no meu X, no antigo Twitter, eu coloquei me oferecendo para os advogados do José Dirceu, até por questão de justiça, de me colocar como testemunha deles, que eles poderiam me arrolar. E que ali eu vou contribuir com eles, levando todos os fatos de que eu fui obrigado a forjar, entendeu? Junto com eles, naquela entrevista com a Veja. Tudo isso está registrado também, isso está nos autos. Então, isso deve ser de uma valia muito grande para a defesa do Zé Dirceu, porque eu sei o quanto eles estavam perseguindo ele, porque eles perseguiam ele para pegar o Lula, e também o Bertoldo, que achavam que tinha ligação com o José Dirceu, que era amigo do José Dirceu, por ter sido nomeado conselheiro da Itaipu no lugar do José Dirceu. Então, eles assimilavam isso daí e eles queriam fazer. Então, isso está tudo também nos autos. Eu tenho como ajudar muito o Zé Dirceu a fazer justiça. Então, eu me coloquei e continuo me colocando à disposição e vou fazer isso. É questão de justiça que eu vou fazer. Perfeito. O Tony, tem aqui dos nossos internautas também, o Júlio César Beraldi, ele pergunta aqui especificamente você reivindica com este processo. Ele pergunta isso por diversas formas aqui também no chat, e uma outra questão que ele coloca aqui, Tony, a seu ver, a Harvard prevaricou nesse seu depoimento, indaga aqui o Júlio César Beraldi, tem isto no processo que você reivindica? Veja, o que eu reivindico é justamente para revisar o meu acordo de colaboração, entendeu? Eu reivindico, né, a mesma coisa que todos estão fazendo, que se sentem prejudicados. Eu estou pedindo anulação de todo o meu processo. Eu estou pedindo para rever, com provas. Eu estou podendo fazer isso depois de 20 anos. Eu não podia fazer isso sob pena. E tudo isso está lá. Eu não podia recorrer. Eu nunca pude recorrer de nada. Eu era impedido de recorrer. Isso está escrito no papel que eu era impedido de recorrer. Entendeu? E agora eu estou recorrendo, pedindo para se olhar, e se por direito, entendeu? O STF achar que deve anular tudo, entendeu? Pedir anulação de tudo e que punam essas pessoas todas que estavam envolvidas nessa teia criminosa, como já bem diz a decisão aí, que é uma organização criminosa. Eles falavam que viviam perseguindo a organização criminosa, quando, na verdade, eles eram a organização criminosa, usando a justiça. O meu pedido é isso, que reveja e que anule tudo desde o início, até para que se faça justiça. Perfeito. Tem aqui o Hussein Brasil também, diz aqui, o TRF4, Tony, ainda está tomado por lavajatistas, pela questão aí da demora da entrega desses documentos, aparentemente tem um pouco ainda de uma situação que configura essa afirmação aqui do nosso internauta, né, Tony? Veja, o TRF4, eu acho que já mudou alguma coisa. Hoje, o próprio presidente do TRF4, hoje, é uma pessoa legalista. Ele não é dessa turma aí, o novo presidente. Então, pelo que eu leio dele, pelo que eu vejo das decisões dele, ele é uma pessoa legalista, séria. Ele vai tratar disso como deve ser. Agora, as pessoas que estavam envolvidas, quem estava lá até outro dia era esse, inclusive, nós recorremos da decisão da Gabriela para esse juiz que hoje está assumindo a vara aqui, que é o Danilo Pereira Júnior. É essa pessoa que é a pessoa que levou a pessoa para me incriminar.
quando juiz federal. Ele fez isso. Eu tenho todos os depoimentos, inclusive a pessoa falando isso para o Moro, em depoimento para o Moro, que foi o Danilo que fez, que eles pegaram o dinheiro do consórcio para fazer uma reparação trabalhista do Danilo em nome da mulher dele. Tem tudo isso, entendeu? Nos autos. Então, eu acho que esse braço forte que eles tinham no TRF4 hoje está colocado aqui na 13ª vala. Está assumindo hoje, eu não sei, ouvi uma notícia, uma coisa assim. Mas o novo presidente, pelo menos do TRF4, é uma pessoa legalista. Ele não faz parte dessa turma do Moro, não. Marcelo? O Tony, você acha que uma investigação da Polícia Federal mais bem feita, mais bem focada, ainda vai trazer alguma novidade para o público da qual você ainda não conseguiu falar, ou não lembrou, ou não soube? Eu vou falar uma coisa. Se eles seguirem somente o roteiro dessas 7.000 páginas, entendeu? Eles têm material farto para, não sei, acho que para trabalhar 1 ano e para aprender todos, entendeu? Eles têm material farto. Se pela mesma régua do Moro e da Lava Jato, desses procuradores, todos hoje estariam em preventiva. Todos. Por muito menos do que está nos autos, entendeu? Por muito menos que isso, eles prenderam um monte de gente. Um monte de gente. Prenderam até vocês lembram? O reitor de Santa Catarina que se suicidou, entendeu? Eles fizeram barbaridades. Entendeu? Eles não podem passar impune. Pela régua deles, todos estariam preventivamente presos. Presos eles estariam. E eu acho que a hora que a Polícia Federal, o Ministério Público, né, de posse do meu acordo, dessas páginas todas lá, eles têm caminho para falar com todos que eu falei e fazer o que tem que fazer. Entendeu? Sobra prova. Não é que tem pouca prova. Sobra. E as provas estão nos autos. Não foi fornecida por mim. Elas foram fornecidas pelo Moro. Tudo que ele colocou nos autos, todas as ilegalidades que estariam sob sigilo, hoje não estão. Por isso, ele não me deixou recorrer em nenhum lugar. Hoje ele, Moro, teria prendido o Moro. O Tony, tem aqui a Lourdes Machado, ela diz aqui, Tony, esses protocolos, né, ela indaga aqui sobre a Lava Jato do Moro, tem a ver, segundo ela aqui, com o método CIA? Poderia falar sobre isso, indaga ela aqui. O Hussein Brasil fala, mudaram de 6ª para 13ª vara para caçar o PT, e 13, né? Ele bota aqui o 13, que é o que você também já falou, que esse era o objetivo, esse era o plano, né? E também o Hussein diga aqui, quanta gente podre num órgão importante como o Ministério Público Federal. Eu vou reforçar aqui que na decisão, vou até colocar na tela trecho dessa decisão, de quem está sendo investigado nesse processo aqui. Aqui, ó. Com esse relato, entende a autoridade policial a necessidade de um momento oportuno das oitivas da Gabriela Harris, a juíza do copia e cola, que todo mundo lembrou aqui durante a fala do Tony, né? Que a Gabriela Harris, o Sérgio Moro, a Rosângela Moro, Deltan Dallagnol e membros remanescentes do Sistema de Justiça Criminal Paranaense, que compuseram a Força-Tarefa da Lava Jato ou nela atuaram. E aí inclui aqui aquela turma toda, né, do Ministério Público Federal, né, o Januário Paludo, o Carlos Fernando Siqueira, Fernando Santos Lima, perdão, Siqueira não. Santos Lima, Santos Lima, exato. E, além disso, o próprio advogado Carlos Zucoloto Júnior, sócio aí da Rosângela. Então, são muitos nomes que deverão ser investigados nesse trajeto trazido a partir aí deste processo. Como é que você vê essa questão método CIA? Você acha que tem muito a ver com isso? Porque muita gente fala de uma certa correlação, né, da força-tarefa da Lava Jato com a CIA atendendo os interesses em relação à Petrobras. Você concorda com isso? Veja bem, tanto o Moro
quanto o Deltan, eles viviam nos Estados Unidos procurando métodos de interrogatório. Eles viviam lá. Quantas vezes eu estava lá, se vocês pegarem todos os passaportes dos dois, que para mim já deveria ser apreendido logo, né? Mas pegasse o passaporte deles e visse quantas vezes, durante esse tempo, o trajeto deles para os Estados Unidos e as estadas deles lá, e o que eles falavam em rodas, o método deles era um método jamais aplicado aqui na justiça brasileira. Eles fizeram muita coisa através de mim. Eu fui laboratório, um monte de coisa que eles fizeram, dava certo, eles iam, né? Eles iam cada vez mais, eles iam escalando. Dava certo aqui, eles me davam uma coisa com um grau de dificuldade maior e fazendo, os métodos iam mudando. E agora, para eu fazer essa correlação com CIA, isso, eu tenho que ficar focado no que eu tenho, eu não posso falar de coisa que eu acho de opinião própria, eu tenho que ficar focado que o que eu apresentei eu tenho 100% de certeza. O resto, eu vou entrar numa conjectura que eu não queria entrar. Eu vou me ater no que eu falei, e o que eu falei, eu tenho 100% de prova. Eu quero ficar nesse foco. Agora, essas outras teorias, quem vai investigar é o Ministério Público, é a Polícia Federal, que é um campo fertilíssimo para se investigar, até para fazer que as palavras do ministro Gilmar Mendes se tornem realidade, né? O encontro com a história do país, eles vão ter um encontro com a história do país na frente, e essa hora chegou. Eu acredito que eu tenho ajudado nisso, de poder consubstanciar a justiça de provas, do modus operandi dele, que eu tenho todo no meu processo, para que eles possam atuar. A partir dali, entendeu? Eu acho que é um campo fertilíssimo para poder investigar tudo, e tem muita gente envolvida nisso. Muita gente pesada envolvida nisso. Marcelo? Sim, você ainda tem aquele advogado que era o advogado do Bertoldo, lá do Rio Grande do Sul, e que hoje até do Mauro Cid, que foi perseguido pelo Moro também. O Fábio Rosa. Não. Fábio Rosa. Ele era sócio do Fábio Rosa. Os dois eram juntos, sócio do Fábio Rosa. É o mesmo escritório. Eles foram desembargadores do TRF4. Entendeu? Isso. Eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui. É meu amigo, inclusive, me deu um branco agora. Ele era sócio do Fábio Rosa. O Fábio Rosa tinha sido presidente do TRF4. E o Moro perseguiu o escritório dele, junto com esse sócio dele, que eu estou esquecendo o nome dele. Eu tive com ele várias vezes. Entendeu? É ele mesmo. Eles perseguiram eles. Pois é. Perseguiram. Ameaçaram eles. Ameaçaram o próprio Fábio Rosa. O Moro ameaçou ele numa audiência aqui, que o Fábio não quis me levar na audiência, falou para eu ficar no escritório. César Bittencourt? Oi? O César Bittencourt. O César Bittencourt. Eles eram sócios. E o Moro ameaçou, eu sei que prejudicou eles em várias coisas aí, e tentou prejudicar, né? Como prejudicou desembargadores. Olha, é tanta coisa que eu vou te falar. Como eu falei, né? Eu teria que ficar dias e dias se eu fosse falar em detalhes. É muita coisa, mas eu acho que o roteiro está todo no meu processo. Hoje está em boas mãos, e se, né, o TRF4, que agora vai ser obrigado, né, e aqui a 13ª vara, remeterem o processo físico para lá, aonde que eu acho que as maiores barbaridades estão nesse processo físico, porque o Moro fazia o processo de duas maneiras. Ele tinha a capa e as coisas valiosas numa contracapa. Quando alguém pedia vistas, ele dava o da capa. A contracapa ele nunca mostrou para ninguém, nem para nós. Entendeu? Nem para nós. Então, esse era o método dele. Agora, isso fisicamente, como na época era pouca coisa ainda que estava digitalizada, com certeza, isso daí, na coisa física, lá tem toda a prova do crime do que o Moro e o Ministério Público fez aqui. Olha, e a gente está falando do Ministério Público Federal, eu quero também fazer uma ressalva aqui. Né? O Ministério Público Federal não é representado por essa gente daqui. Entendeu? O Ministério Público Federal é um órgão importantíssimo para o país, é muito importante para todos. Entendeu? Eu acho que foi um avanço civilizatório ter o Ministério Público cuidando
de tudo, do que a prerrogativa dele constitucional. Agora, dentro dessa força-tarefa, eu posso afirmar aqui, tinha uma pessoa que se distinguiu de tudo, que não participou disso, e que foi uma pessoa que estava junto, que assinou meu acordo, que é o doutor Vladimir Aras. Ele, procurador da República, uma pessoa séria. Quando ele viu para onde que estava caminhando a coisa, numa primeira ida minha, depois de sair da prisão e estar no Ministério Público sem advogado e tudo, ele me levou até a porta e falou que ele não ia participar disso, que ele não estava gostando do caminho que estava acontecendo, e nunca mais ele me pediu qualquer coisa, ele não participou de nada. Ou seja, tem gente séria dentro do Ministério Público. Essa turma destoou, porque eles começaram primeiro para perseguir inimigos usando o cargo, né? Primeiro isso, e depois pela vaidade, e aí no caso do Deltan, né, e do Moro, aí alpinismo social, jurídico, aí o Moro buscava riqueza, o Deltan também buscava riqueza, e ficaram ricos à custa de vida de pessoas, de emprego de pessoas, de empresas nacionais, né? Isso vai ficar impune? Sabe? Essa é a minha indignação, e essa minha resiliência, essa minha vontade de buscar tudo isso, de um dia poder trazer luz a isso, é que se investigue o que está nos autos só. E aí todo mundo vai entender o que eu estou falando. Perfeito. Agora, Tony, hoje foi um dia que a imprensa inteira comentou essa decisão, aquela roda de conversas de jornalistas da grande mídia dizendo o Moro prevaricou, a Lava Jato abusou mesmo, fez coisas boas, importantes, mas, de fato, agora eles naturalizam uma coisa que eles negaram durante muito tempo, e certamente muitos desses veículos hoje procuram. Até pouco tempo atrás, aqui, quando você começou a dar entrevista para a gente falando sobre esse assunto, quando o juiz Apio deu passo adiante nessa direção, também desqualificaram muito a sua fala e entraram na onda do que o Moro estava dizendo assim, não, ele é um criminoso, o Moro disse que ele é um criminoso, contumaz, e já prescreveu, também não foi tão grave assim, endossaram um pouco aquela linha do Moro. Como é que você vê esse discurso hoje? Porque está bem diferente o discurso de hoje do que há alguns meses atrás, aí, em curto espaço de tempo, né? Veja bem, o que aconteceu, né? Quando antes eles eram todos poderosos, eu chamava eles de heróis de pé de barro, né? Porque eu conhecia a estrutura, eu sabia, eu participava daquilo, eu sabia como funcionava aquilo. E eu sempre falei, vendo eles sendo alçados a heróis, ele, Deltan, tal, eu sabia os métodos, mas eles cooptaram a imprensa. Eles cooptaram todos os órgãos de imprensa. Eles cooptaram todos que queriam a derrubada do PT e a prisão do Lula. Eles fizeram, eu sei, aquele PowerPoint, tudo aquilo que eles fizeram do Lula, tudo aquilo era estratégia para apodrecer a pessoa perante a opinião pública. E eles davam notícia para o Jornal Nacional todos os dias, né, exclusiva, prendiam isso, tal. Eles fizeram uma novela daquilo durante 3 anos e pouco, até que caíram numa coisa patética de um hacker de Araraquara, né, que pegou todas essas conversas e acabou jogando, e o Glenn fez um trabalho maravilhoso, né, de expor aquilo lá, de dar veracidade àquilo, né, mesmo não podendo ser usado, aquilo foi contaminando a imagem deles. Né? Aquilo foi a coisa que começou a cair, né? A imagem de que eles eram os heróis, tal, e começaram a se ver que era conluio, puro e simples, perseguição de pessoas. E o que acontece? Aquilo era ilegal. Porém, o que eu apresentei é muito mais que aquilo, é muito mais do que o hacker conseguiu captar daquelas conversas, que está nos autos. Ou seja, né, tudo aquilo que foi levantado, que um hacker levantou, o meu processo tem tudo com a digital do Moro, a digital desses procuradores da Força Tarefa, todos têm a digital, porque tudo que está ali, eles assinaram, as diligências foram eles que mandaram. Ou seja, o país vai ser passado a limpo nessa parte infeliz da nossa história. Tony,
Vamos lá, Daiane, eu vou tentar. Eu acho, às vezes, que eu estou caindo aqui, a minha conexão não está legal. Tem um outro advogado, o Michel Saliba, que chegou a ser preso pelo Moro em 2000. Foi meu advogado, meu amigo. E acabou ele, ardentemente, participando do processo de cassação do Dallagnol. Ele acabou participando agora. Agora, eu acho que uma das maiores safadezas que o Moro fez e que nunca foi investigada é com os agricultores familiares da cidade de Irati, que ele botou preso por 60 dias, desfez praticamente toda a cooperativa que eles tinham, inventou um processo de corrupção na venda de comida para escolas, creches, não sei o quê, que nunca aconteceu, acabou com a vida desses agricultores e eles todos foram inocentados pela Gabriela Hart. E isso nunca foi passado a limpo. Nunca foi explicado e ele nunca pediu desculpas, sequer foi lá se desculpar. Esse é um lado do Sérgio Moro que ainda terá que ser investigado e talvez punido, se der tempo, porque já deve ter prescrito. Marcelo, veja, o Moro, ele é uma pessoa má, ele tem uma índole má, entendeu? Ele é uma pessoa que busca holofote, busca riqueza, ele é uma pessoa que não se conforma, ele persegue as pessoas, e você acha que ele está fazendo de uma maneira porque ele está buscando justiça, que ele seria um justiceiro de pegar criminosos? Não. Ele pega tudo e usa aquilo, entendeu? Para chantagear as pessoas. É isso que ele fez a vida inteira. Ele só chegou aonde ele chegou hoje, hoje ele aparecendo como senador. Você vê, ele é uma pessoa completamente completamente analfabeta, jurídica, inclusive, sabe? Ele tinha assessores maravilhosos que faziam as coisas para ele. Devia se investigar como ele passou no concurso de juiz federal, entendeu? Que do jeito que ele comete falcatruas durante a Lava Jato que ele cometeu comigo, eu não sei se ele não cometeu uma falcatrua lá atrás também para conseguir ser juiz federal. Ele não tem esse conhecimento. O Zé Padilha, que fez A Tropa de Elite, que fez o filme, que até eu falei com ele uma vez, ele falou, quando eu conheci o Sérgio Moro, eu não acreditei, ele é burro, é a pessoa mais burra que eu conheci, eu não entendo como que ele é juiz, entendeu? Então, veja, ele, através desses métodos que ele fez, ele pegava pessoas, ele guardava informações para ele, não colocava nos processos, chantageava as pessoas e chegou aonde ele chegou, entendeu? Então, se forem a fundo aí buscar, e as pessoas que vão ter coragem agora de falar a verdade do que tiveram que fazer para ele, dificilmente ele vai escapar da cadeia, entendeu? Dificilmente. É isso que muita gente aqui dos nossos internautas esperam, né? O Luiz Parra mandou um superchat aqui dizendo: imagino quem não é herdeiro, né? E nunca teve milhões para se defender dessa injustiça racista, né? Tony já imaginou, ele indaga aqui, né? E faz aqui um contraponto também do sistema judiciário que penaliza muita gente, né? Tem aqui também o comentário do nosso internauta, o Hussein Brasil, ele fez vários comentários aqui, tratando sobre essa questão do caso do Tony. Um deles, ele diz aqui: Tony, você acha que o Banestado alimentou e juntou essa quadrilha, que, como disse o ministro Gilmar Mendes, gosta muito de dinheiro? Essa frase do ministro exemplifica muito daquilo que você também aponta aí nessa tentativa de coação, né? Porque muita gente vai falar assim: o Moro estava tentando, os que defendem, né? Os lavajatistas, ele estava tentando burlar o sistema para fazer justificar, né? Os fins fazerem justificar os meios. Mas não era isso, né? Tudo que você traz à tona revela que era uma coação para manter ele no poder
coagir outros com interesses alheios, não tinha interesse de combater corrupção, nada disso, né, Tony? Veja, os argumentos que ele usou para prender o Lula, que as palestras não existiam, que isso era isso, que isso, aquele outro, entendeu? Ele usou dessa notoriedade dele, que ele começou lá no caso do Banestado, para ganhar dinheiro em palestras, isso. Ele e o Deltan Dallagnol, entendeu? Eles se fartaram nisso daí, e por isso que eu falo, pela régua deles, todos, nesse dia de hoje, todos estariam sob preventiva, entendeu? Pela régua deles. Eu sei como que é a régua deles. Eu sabia que eles iam prender, entendeu? Eu sabia, todos. Eles me deixavam saber quem iriam prender, como falaram no caso do Eduardo Cunha. Você avisa o Eduardo que agora ele está nos ajudando porque nós temos uma briga junto para pegar o PT. Me falava o Carlos Fernando e o Januário, entendeu? Mas a hora que a gente chegar nele, nós vamos prender ele também, entendeu? E eles queriam prender o Eduardo e pediram para eu ir lá conseguir delação com o Eduardo Cunha aqui, quando foi preso em Curitiba, entendeu? A filha dele veio falar comigo e eles me botaram com a missão de conseguir fazer o Eduardo trazer para falar de quem? Do PT. Eles só queriam que fosse o PT, como eles queriam que o Marcelo Odebrecht fizesse o mesmo, o Léo Pinheiro fizesse o mesmo. A obsessão deles era PT, Lula, Zé Dirceu, toda a cúpula do PT, eles queriam pegar, todos. Era a obsessão deles, entendeu? E agora, falar que isso é justiça, se criar maneira para se fazer uma coisa, para se prender uma pessoa, que barbaridade! E isso vai ficar impune? Não. Isso daí todo mundo vai saber agora. O que eu fiz foi só materializar dentro do processo, entendeu? Tudo que a Spoof falou, tudo que as gravações do hack que apareceram, que o Glenn trouxe naquela época, entendeu? Eu materializei isso dentro de um processo, com as digitais deles. São inequívocas as provas que tem lá. Não é disque, entendeu? Por isso, quando se pergunta um trabalho, você me perguntou, Marcelo, de um trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, isso daí, né, se está prescrito, não tem nada prescrito ali. Tem crime de tortura, Marcelo. Tem crime continuado que vai até hoje. A Gabriela Hart foi em 2019, foi em 2021. O Moro foi em 2018 que prendeu junto e obrigou a fazer as coisas para prender o Beto Richa junto. É tudo agora. Não tem nada prescrito. Os crimes deles. Não, mas eu falei do caso dos agricultores, que foi lá em 2000. Ah, bom. Os agricultores pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas eu acredito. 2008. Acredito que sim. Marcelo, eu acredito que aí no. Agrofantasma. Operação Agrofantasma, se eu não me engano. Veja, o que ele fez com eles, Marcelo, quando ele derruba milhares de empregos. Não, foi outro caso. Foi um outro caso. Lá de Irati. É de Irati, eu sei. Mas veja, o que você está falando que ele fez lá de Irati com esse caso aí, né, ele fez no país inteiro, quando ele quebrou a indústria da construção civil, botou 4 milhões de pessoas desempregadas, tudo isso daí e tal. A troco de quê que ele fez isso? Depois vai trabalhar para o escritório nos Estados Unidos, já sabe que fez isso. Meu Deus do céu, é uma coisa, é uma teia tão grande, são tentáculos tão grandes que eles abriram, tudo em busca de quê? De enriquecimento ilícito, entendeu? É isso que eles buscaram. Eles usaram a justiça para isso, me usaram para fazer isso, para buscar essas informações. E eu não estou falando no disque-disque, eu não estou fantasiando nada, pelo contrário, eu estou contido, entendeu? Porque essas coisas estão sob segredo de justiça, e hoje eu fui surpreendido hoje na matéria da Globo News, entendeu? Porque aquilo lá a gente não tem acesso, meus advogados sempre falaram, é sigilo absoluto, nós estamos respeitando isso. Então, nesse momento, eu não estou fantasiando nada, como diz o Moro para a Globo, né? Eu não estou fantasiando nada, pelo contrário, eu quero que frise isso. Eu estou me contendo, e porque eu vou respeitar e vou ser leal, como fui com o Moro, com o MPF, com a Gabriela Hart, como fui com todos, enquanto estava sob a jurisdição deles, eu fui leal. Ele escreveu isso no processo, que eu fui efetivo, leal, entendeu? Tudo isso ele escreveu. Hoje ele fala que eu sou criminoso, lógico, né? Agora, tudo isso daí, eu tenho a tranquilidade e tenho a lealdade hoje com o STF de não falar uma palavra do que aconteceu. Eu estou falando de fatos, né, passados.
né? Eu não quero falar de fatos futuros, do que pode acontecer. Estou dando minha opinião do que aconteceu antes, mas vocês podem ter certeza que eu estou contido e não fantasiando nada. Tony, eu queria muito agradecer a sua participação, sua disponibilidade, desejar um caminho de vitória para você, porque como você destacou aqui, né, sua vitória é a vitória do Brasil contra esse sistema podre, né, que deixou o povo brasileiro em situações muito difíceis durante um longo período. A gente ainda enfrenta as mazelas desse caminho lavajatista, do autoritarismo judiciário, do lawfare. Então, desejo sorte, sucesso, que seu processo caminhe, que a verdade prevaleça e que as coisas sejam colocadas no devido lugar e os responsáveis devidamente criminalizados, responsabilizados. Boa sorte, boa luta, conte aqui sempre com 247. Muito obrigada. Daiane, então, antes de finalizar, Grande abraço. você e o Marcelo, eu quero primeiro fazer aqui, antes de encerrar, eu quero agradecer muito ao Leonardo Atush, quero agradecer ao Joaquim de Carvalho, e não conheço, mas a pessoa que fez o melhor trabalho para o país, para que isso seja resgatado, eu agradeço, sem conhecer, né, eu agradeço o doutor Apio. Quero deixar muito claro que sem ele eu não teria chegado até aqui, e acho uma pena um juiz com a coragem que ele teve de enfrentar tudo isso daí, ter sido afastado e ter colocado agora uma raposa dentro do galinheiro. É isso que eu queria agradecer a essas pessoas que foram as primeiras a me ouvirem, sem saber se o que eu falava era verdade ou não, mas me ouviram e acreditaram, e a mídia independência tem uma importância muito grande para todo o país. Eu agradeço a todos, um abraço a vocês. Obrigada. O nosso internauta aqui, o Carlos Tinoco, diz: Tony tem que escrever um livro. É muita matéria, diz ele aqui, sobre o assunto, fica aí a dica, né? Já estou providenciando, já tenho escrito mais de 1000 páginas, mas eu quero fazer um capítulo especial, então vou falar aqui em primeira mão de novo. Eu quero fazer um para abordar só essa minha luta desses anos contra eles, não da minha história política inteira, que eu quero trazer, né, e das pessoas que eu convivi, tudo que é rica em personagens, tudo. Então eu quero trazer essa parte da história desses 20 anos, eu estou procurando fazer isso aí, eu quero ver se eu corro com isso, para ainda esse ano trazer esse livro. Estou falando em primeira mão com vocês, estou consultando já pessoas para me ajudar a fazer isso daí, para ser bem rápido, ok? Será bem-vindo. Obrigada, Tony, boa sorte, boa luta aí, bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigado a vocês, tchau. Valeu, tchau, tchau.